Bom dia. Bom, é um prazer estar aqui presencialmente com vocês e um pouco à distância, né, com os professores localizados nas unidades escolares. E eu acho que é tempo de falarmos e pensarmos mesmo concretamente em inovações em educação e não só no formato, né, como a gente está se colocando aqui, uma forma mais democrática da gente poder ter acesso a todos os professores, mas principalmente no formato que a gente apresenta diretamente junto às nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, o nosso objetivo hoje é conversarmos um pouquinho a respeito da pedagogia de projetos, né? E colocando a pedagogia de projetos como uma possibilidade real, como uma metodologia concreta que se adequa, né, que se encaixa perfeitamente nesses novos tempos, que já não são tão mais novos assim, né? Ou seja, eu acho que se a gente for contabilizar o tempo que a gente fala de inovação em educação e de necessidade de inovação em educação, até mesmo o tempo que a gente fala de pedagogia de projetos, talvez já pudéssemos enquadrar, né, esse tema como um tema já bastante antigo, né, no meio educacional. Mas, como a gente já sabe, em educação a gente parece que precisa ter um tempo de maturação, né, das propostas, um tempo de maturação metodológico, eu acho, para que a gente realmente tenha o reflexo real na sala de aula do nosso discurso, né? Ou seja, então eu acho que talvez hoje as pedagogias ativas, né, ou seja, as metodologias ativas, elas estejam aí gritando na porta da escola no sentido de estarem presentes. E quem está gritando é o aluno, né? Quem está gritando é essa pessoa aí que recebe todo esse esforço que a escola planeja e está dizendo assim, olha, eu quero participar, né? Eu não quero mais ficar sentado ouvindo apenas alguém falar, eu quero estar junto, né? Eu quero estar dinamicamente presente no processo ensino-aprendizagem. E nós, professores, somos oriundos, nós somos resultados, eu costumo dizer, nós somos frutos de uma escola que, infelizmente, não tinha muito como princípio essa participação, né? Esse dinamismo metodológico. Eu digo nós, assim, sem muito medo de errar, porque a escola da qual eu fiz parte, imagino eu, não tenha sido tão diferente da escola da qual vocês fizeram parte, né? Eu gosto sempre de começar da imagem e dos valores, das crenças que os nossos professores tinham, porque essas crenças elas se refletiram na nossa prática. Sem sombra de dúvida, nós somos professores muito próximos, muito parecidos com os professores que nos deram aula, né? Hoje a área de pesquisa chamada identidade docente já nos comprova isso, né? Hoje já não é mais uma questão de achismo, hoje já é uma comprovação científica. Quem nos formou professores, né? Quem nos ensinou a dar aulas do jeito que nós damos aula? Não sei se você já tinha parado para pensar, vocês aí, todos que estão podendo me ouvir nesse momento, gostaria dessa reflexão, né? Onde que eu aprendi a dar aula do jeito que eu dou aula? Né? Com quem eu aprendi a ser o professor que sou? Em todos os sentidos, nos trejeitos, nas crenças, nas formas de estar na sala de aula. Quem foi que me ensinou a ser professor do jeito que sou? Eu me lembro bem que uma vez fazendo essa pergunta numa palestra, tinham mais ou menos 1000 professores, uma professora se levantou na plateia e respondeu de maneira convicta, quem me ensinou a dar aula da forma que eu dou aula foram os meus professores de didática. E eu gostaria que nesse momento você pensasse se você acredita nisso, né? Você acha que quem te formou da forma que você é, quem te ensinou a dar aulas do jeito que você dá aula, foram os seus professores de didática? Então, pensemos nisso e eu já adianto que, em média, essa resposta não é verdadeira. Ou seja, me parece que a didática é fundamental para a nossa formação, mas ela não tem uma influência prática muito grande naquilo que a gente se torna, né? Ou seja, quem me ensinou a dar aulas do jeito que eu dou aula não foram os meus professores de didática, embora eles tenham tido um papel fundamental na minha formação,
né? Ou seja, embora eles tenham me trazido algumas questões interessantes, né? da ciência do ensinar e do aprender, acho que a didática é fundamental, não vai aqui nenhuma assim, intenção de tecer uma crítica, né? A didática, eu mesmo fui professor de didática durante anos, eu acho que a didática é fundamental na formação do professor, mas quem na verdade nos formou o professor que nós somos, foram os professores que passaram pela nossa vida, ou seja, cada professor que passou pela nossa vida escolar deixou um pouquinho dele em nós, deixou um pouquinho do jeito, deixou um pouquinho da crença, deixou um pouquinho da forma de atuar, ou seja, nós somos formados por uma espécie de mosaico, né? Ou seja, nós temos um pouquinho de cada professor que passou pela nossa vida. E esse projeto já comprova, né, comprovam as pesquisas na área da identidade docente, esse processo de formação, né, como que eu me tornei a pessoa que sou, como que eu me tornei o professor que sou, ele é um processo inconsciente. Isso equivale a dizer que não adianta eu ficar pensando assim, com quem eu aprendi a mexer muito o braço direito na hora de dar aula. Ah, deve ter sido com o professor A ou com o professor B. A gente não consegue localizar especificamente com quem aprendeu determinada coisa, determinada crença, determinada forma, determinado trejeito na maneira de dar aula. O processo é inconsciente, né? Como eu disse. Ou seja, a gente aprende com todos, pelo sim, pelo não, mas com a interação consciente e inconsciente. Isso equivale a dizer que a gente aprende pelo bem e pelo mal, né? A gente não aprendeu apenas as coisas boas dos professores que tivemos, nós aprendemos tudo, né? Quem é pai e mãe talvez já tenha estado na seguinte situação, eu não quero repetir com os meus filhos aquilo que os meus pais fizeram comigo, mas que não foi bom, mas que eu não gostei. Geralmente a gente tem um pouco essa ressalva, né? Eu não quero repetir com meu filho uma coisa que os meus pais fizeram comigo e não foi legal. E esses mesmos pais, essas mesmas mães, quantas vezes já não se pegaram fazendo exatamente a mesma coisa e se perguntando assim, mas o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo com o meu filho na prática uma coisa que fizeram comigo e eu não gostei? Olha, eu repetindo exatamente o que meus pais fizeram comigo, né, junto ao meu filho. E às vezes a gente se pergunta, mas por que eu estou fazendo isso? É porque é um processo inconsciente. A gente vai se compondo através de projeções nem sempre claras para a gente. Isso acontece também com o fato, com a nossa formação docente. Nós somos professores que nos formamos através de interações inconscientes com os professores que tivemos. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou trazendo essa reflexão logo no primeiro momento? Exatamente para que a gente tenha clareza de que usar uma metodologia ativa muitas vezes é para nós uma grande quebra de paradigma, né? Usar uma metodologia ativa muitas vezes vai exigir de nós, primeiro, eu fazer uma espécie de revisão das minhas crenças, né? Para a gente entender um pouquinho por que ao longo dos últimos 40 anos, talvez dos últimos 50, nós tenhamos falado tanto, né, de novas metodologias, de inovação, de participação do aluno, né, de sala de aula democrática, e na prática nós tenhamos visto tão poucas mudanças reais, né? Ou seja, porque a nossa aprendizagem é uma aprendizagem que precisa primeiro quebrar a crença. Então, a ideia da gente falar sobre pedagogia de projetos, ela passa por aí. Não adianta a gente começar a abordar o tema sem antes falar do desafio que nós temos de colocar essa questão em prática, né? Nós precisamos primeiro acreditar nela, nós precisamos primeiro vivenciar a pedagogia de projetos, nós precisamos primeiro até mesmo questionar algumas crenças que a pedagogia de projetos nos traz. Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente começar fazendo essa reflexão. Somos professores muito parecidos com os professores que tivemos, né? E os professores que tivemos, na maioria, acreditava que o conteúdo, o conhecimento, estava na cabeça deles, eles tinham que passar esse conhecimento para dentro da cabeça dos alunos, e isso acontecia de que maneira? Saía da cabeça do professor pela boca e entrava na cabeça do aluno pelo ouvido, né? Eu lembro que os meus professores eram muito claros, eu falo e você escuta, e eu não podia falar junto com eles. Por quê? Porque se eu falasse junto com eles,
eu não estaria deixando entrar pelo meu ouvido o que eles estavam dizendo. O papel do aluno era ouvir, o papel do professor era falar. Então, esse modelo do eu falo e você ouve, ele ainda é muito fortemente entranhado na nossa prática. Então, a gente precisa desconstruir esse modelo para que a gente possa perceber o que a pedagogia de projeto traz de interessante, né, para o nosso dia a dia. Vocês podem depois fazer o download dessas telas, tá? Para aqueles até, eu não sei se à distância vocês vão ter muita clareza lá do que está projetado. Nosso site é www.juliofurtado.com.br. Lá vocês encontram aqui no link palestras diversos arquivos de palestras minhas, dentre eles esse. Então você clica em cima do nome da palestra e faz o download lá de todas as telas, tá? Fiquem à vontade. Aproveitando que eu estou mostrando já o site, visitem o canal Sala dos Professores, que é um canal que eu construí no YouTube tem 2 anos, e lá tem vídeos de curta duração para formação continuada de professores, né? Ou seja, vídeos de 15 a 30 minutos, exatamente para uso, né, dos professores, dos coordenadores, em síntese, para momentos de formação continuada. Temos também alguns vídeos disponíveis no próprio site, temos um blog para quem quiser se inscrever e receber material, então fiquem à vontade, é um site feito, né, exclusivamente para os professores. Bom, sobre o que falaremos? Nós nos deteremos nos seguintes pontos. Primeiro, a essência do conceito de projeto. Eu acho importante, né, a gente entender claramente que conceito é esse, né? Até porque quando a gente realiza um projeto, a gente tem que ter clareza da essência do que a gente está realizando. Vamos trazer também os projetos de trabalho como estratégias, como uma espécie de estratégia para o desenvolvimento sociocognitivo. A pedagogia de projetos, ela vem nos atender em várias, em várias versões do ensinar e do aprender, mas em especial no desenvolvimento sociocognitivo, ou seja, ela nos traz a possibilidade do menino se desenvolver não só em maneiras diferentes de aprender, maneiras interativas de aprender, mas também na socialização. Quando eu trabalho no formato de projetos, eu estou levando esse menino a interagir não só com o conhecimento, mas a interagir com o colega, a interagir com o próprio contexto, né? Ou seja, eu estou levando ele a desenvolver estratégias de busca. Então, eu acho que esse é o grande destaque da pedagogia de projetos, né? Atuar no desenvolvimento sociocognitivo. A atitude do professor nesse trabalho, né? O que efetivamente, na prática, um professor faz quando ele trabalha com projetos, né? Qual deve ser essa sua conduta, né? Qual deve ser essa sua ação, né? Passo a passo. E claro, vamos trazer algumas sugestões práticas, né? Algumas sugestões práticas para que a gente possa, talvez, conseguir concretizar aquilo que a gente está falando, né, no trabalho direto aí em sala de aula. Bom, a pergunta inicial é: por que trabalhar com projetos, né? Então, assim, por que estamos aqui hoje falando da pedagogia de projetos e apresentando essa pedagogia como uma possibilidade, como uma necessidade, né, de se trabalhar com as nossas crianças e adolescentes atuais, né? Nós temos aí diversas justificativas, né? Dentre elas que o mundo hoje vem nos exigindo decisões, né? Vem nos apresentando problemas e vem cada vez mais o mundo exige que nós sejamos pessoas que tenhamos procedimentos, não tão somente ideias. Talvez a gente esteja saindo, já saímos, acredito eu, do mundo das ideias, do mundo da teoria, do mundo do conceito, e nós estejamos hoje mergulhados no mundo da prática.